E hoje nós vamos conversar então sobre a fibrofog ou a névoa da fibromialgia. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda, eu sou médica, especialista em tratamento da dor e acupuntura. Se você não está inscrito ainda no meu canal, se inscreva, pois aqui eu falo sobre dores crônicas, acupuntura e fibromialgia. É uma queixa muito frequente das pacientes que chegam no consultório. Doutora, a minha memória está péssima, eu não consigo me concentrar nas atividades que eu estou fazendo, e assim são os sintomas da fibrofog. Então, os pacientes queixam perda de foco, perda de atenção naquilo que estão fazendo, dificuldade de raciocínio, dificuldade de encadear as palavras, às vezes está conversando alguma coisa e as palavras fogem. O que a senhora ia dizer? Me esqueci. Então, isso é bem comum nos pacientes com fibromialgia, a dificuldade de aprendizado, a dificuldade de leitura. As pacientes estão lendo um livro e viraram a página e já não lembram mais o que estava escrito na página anterior. E as causas, isso é muito frequente na fibro, mas tem uma relação direta, nem todos os pacientes com fibromialgia apresentam, porque tem uma relação direta com a ansiedade, com o sono. Então, os pacientes que têm distúrbios do sono, que têm insônia crônica, eles podem apresentar mais quadros de névoa da fibromialgia. Os pacientes, quanto maior o estresse, maior a ansiedade, maior a chance de apresentarem névoa. E também ela é relacionada ao uso de medicamentos, principalmente os benzodiazepínicos, que são mais comumente o diazepam, o clonazepam, o zolpidem, que é um indutor do sono, que hoje em dia as pessoas utilizam muito, porque pensam assim, não, ele é só um indutor do sono, ele tem uma ação muito curta, ele não causa nenhum problema, e ele causa, inclusive em pacientes que não têm fibromialgia, assim como os benzodiazepínicos, esses pacientes, então, mesmo sem fibro, podem desenvolver distúrbios de memória, isso já é bastante estudado. Então, evitar essas medicações é muito importante. E também algumas medicações que se usa pro tratamento da fibro podem piorar a névoa. Tanto que em alguns pacientes nós não sabemos se a névoa veio por causa da fibro ou por causa da medicação, que pode dar um pouco de perda de memória, de dificuldade de foco também. Importante, na verdade, que sejam feitos alguns exames de laboratório, porque não adianta fazer tomografia, ressonância, isso não vai mostrar se aquele paciente está com a névoa, está com fibrofog. Mas existem exames de laboratório que são importantes para descartar outras causas. Por exemplo, o distúrbio da tireoide, o hipotireoidismo. Então, é importante que o TSH seja solicitado, porque o hipotireoidismo também pode dar alteração de memória. A deficiência da vitamina B12 pode dar alteração de memória e a deficiência do magnésio. Então, é importante que esses exames sejam solicitados pelos médicos. Uma idade, doutora, que é mais comum ou pode ser gente nova, gente mais velha? Tem alguma prevalência? Não tem idade. Até alguns dias atrás, uma paciente de 25 anos me relatou que a memória dela está muito ruim. É uma paciente com um diagnóstico recente de fibromialgia, cujo gatilho foi um estresse grande que ela teve na vida. E ela começou com o quadro clássico de fibro, com dor muscular difusa, com cansaço, distúrbio do sono e sintomas de ansiedade, e a névoa. Então ela referiu assim, ó, eu estudo, eu faço, né, faculdade e eu não estou conseguindo me concentrar no que eu preciso estudar. Então não é exclusivo de pacientes mais velhos, pacientes mais jovens também podem apresentar. Como a fibromialgia não tem um exame, então, para a gente diagnosticar, isso pode ser algum sintoma que realmente caracterize que eu tenho fibromialgia? Pode ser um indício, né? Eu sempre comento, tanto aqui no canal quanto em outras redes, que a fibromialgia, a base da doença é a dor muscular difusa. Então, a palavra, né? Se a gente puder definir a fibro numa palavra, é dor. Então, é essa dor acompanhada de cansaço, de sintomas de ansiedade ou de depressão e de insônia, com alguns pontos gatilhos, né? Alguns pontos dolorosos mais clássicos no corpo. As comorbidades que a gente chama são outros sintomas que acompanham a fibro. Então, a névoa, a enxaqueca, a síndrome do intestino irritável. Então, esses são
essas são comorbidades que vêm junto, mas normalmente não são o sintoma central que um paciente com fibromialgia vai relatar. Primeiro ele vai relatar a dor, ele não vai chegar no consultório falando especificamente da névoa. Aí cabe, então, uma avaliação neurológica. Se é um paciente assim, ó, que chega, não, eu tô com perda de memória, eu tenho, né, tantos anos, geralmente pacientes daí daqui a pouco mais velhos, ou em pacientes mais jovens, a gente tem visto muito déficit de atenção, na verdade, e não a questão mais relacionada à memória, mas é importante uma avaliação ou com o neuro ou com o psiquiatra se houver ausência dos outros sintomas de fibra. Se eu perceber que o remédio que eu estou tomando está me causando isso, se eu associar isso, posso simplesmente parar de tomar o remédio? Não, isso é uma coisa muito importante. Os pacientes nunca devem interromper um tratamento de forma súbita, independente do tipo de medicação. Deve-se consultar o seu médico, o médico que prescreveu aquela medicação, e a retirada, o desmame, como a gente chama, ele deve ser gradual. Ele nunca pode ser súbito, porque senão pode ocorrer o que a gente chama de síndrome de rebote, o paciente apresentar sintomas muito exacerbados e isso levar, então, a uma piora, a um agravamento do quadro. Para tratar, existe, né, então, algum tratamento para névoa? Na verdade, o tratamento da névoa, ele é o treino mental, então o paciente deve fazer palavras cruzadas, deve insistir na leitura, porque muitos pacientes, eu vou abandonar, eu gosto de ler, mas eu não vou mais ler porque eu não estou registrando. Na verdade, não. O paciente deve permanecer com as suas leituras. O que ele deve fazer? Sublinhar, fazer um resumo daquilo que foi lido, ler poucas páginas por dia para não sobrecarregar também com o cérebro com muitas informações. O paciente deve, então, procurar o seu médico, relatar os sintomas para que a medicação, de repente, possa ser trocada, possa ser substituída, reduzidas as doses, principalmente aqueles pacientes que têm insônia, que se utilizam de benzodiazepínicos. Então, utilizar uma melatonina, fazer práticas de higiene do sono. Eu oriento sempre o exercício, a atividade física, ela é muito importante, tanto no âmbito físico como no âmbito psíquico para os pacientes com fibromialgia. E também no consultório, quando os pacientes vêm para acupuntura, eu sempre coloco nesses pacientes com sintomas de ansiedade, com sintomas de estresse ou de névoa, a meditação mindfulness. Essa meditação, ela está sendo amplamente estudada pelos neurologistas, pelos psiquiatras, e ela é a atenção plena, é a consciência plena. É uma prática que tenta puxar a memória, puxar a mente desse paciente para a consciência do momento. Então, isso não é só na névoa, não é só na fibro, né? Nós temos, assim, hoje em dia, o pensamento muito acelerado, que o Dr. Augusto Cury ainda fala, né, da síndrome do pensamento acelerado, que nós estamos aqui organizando a casa, lavando a louça, mas pensando que eu tenho que ir no supermercado, que eu tenho que buscar as crianças, que o filho não fez o tema, que eu tenho que levar tal coisa para o trabalho. Então, a nossa consciência, ela nunca está onde nós estamos. Ela está sempre, geralmente, ela está no passado ou no futuro. E o mindfulness, ele treina a consciência plena no momento presente em que nós estamos. E isso melhora bastante, tem melhorado bastante os sintomas da névoa e também tem sido utilizado para outros casos, como pacientes com TDAH, né, déficit de atenção e hiperatividade, com uma boa resposta. Então, eu sempre oriento os pacientes a praticarem meditação e a tentar, então, esses treinamentos para o cérebro. Como que eu posso introduzir essa meditação no meu dia a dia? Em algum momento que é melhor? Eu sugiro, muitas vezes, né, os pacientes dizem, doutora, eu só consigo fazer à noite. Não tem problema. Na hora de dormir, pode colocar, eu sempre sugiro, né, um terapeuta que faz, né, no próprio YouTube. Então, eu sugiro essa pessoa que ele tem meditações de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos. Então, são meditações gradativas e que o paciente pode começar com um pouquinho, mas ir treinando a mente para conseguir meditar todo dia alguns minutos.